sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Desta vez ao nosso resumão de obstetrícia. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre pré-natal. E eu vou logo te dizendo que se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, já aproveita, se inscreve e curte esse vídeo. Compartilha também com os teus amigos, né, para que eles também possam ter acesso a esse conteúdo que eu tenho certeza que é um conteúdo de muito valor. E para quem não me conhece ainda, meu nome é Sara, sou estudante de enfermagem, atualmente estou no 7º período, para iniciar o 7º período, mais especificamente. E no semestre passado eu paguei as disciplinas de saúde da mulher, inclusive obstetrícia, por isso que estou aqui trazendo esse conteúdo para vocês. A partir de hoje nós vamos estar dando início ao nosso intensivo do resumão de obstetrícia. Eu preparei uma apostila com muito conteúdo, né? Essa apostila tem toda a parte de pré-natal, de parto, puerpério e amamentação. E ainda tem umas questões comentadas que eu selecionei com muito carinho para auxiliar vocês nos estudos. Essa apostila ela contém várias condutas, né, que nós, profissionais de enfermagem, precisamos estar sabendo para prestar, né, a nossa melhor assistência. Mas antes de eu sumir completamente, se você tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo, certo? No vídeo de hoje nós vamos ver toda a parte de pré-natal, então a partir de agora eu vou sumir desta tela e vocês vão ver a tela do meu computador, ok? Bom, minha gente, então como eu falei, vamos estar falando um pouco sobre obstetrícia e hoje vamos estar falando sobre pré-natal. Quando a gente fala de pré-natal, a gente pensa muito em atenção primária, em atenção básica, e é voltado a esta parte que nós vamos estar falando. Né? A maioria das gestações, elas acontecem, elas ocorrem, se desenvolvem, evoluem sem nenhum tipo de intercorrência. Então, quando a gente tem uma gestação sem intercorrência, sem riscos, ou com risco habitual, nós podemos ter um pré-natal na atenção básica. E aí nós temos, né, de acordo com o Ministério da Saúde, alguns objetivos desse pré-natal. E um dos objetivos é acolher a gestante desde o início da sua gestação. É fazer a captação precoce dessa gestante. E por que fazer uma captação precoce? Porque nós conseguimos, logo cedo, identificar quais são os riscos habituais, quais são os agravamentos que essa mulher está ou que ela possui, né? Então, para que se tenha, para que a gente possa ter um bom desenvolvimento da gestação, é de extrema importância se ter um pré-natal de qualidade. E aí, um dos outros objetivos do pré-natal é permitir à mulher, né, um parto saudável e sem impacto na sua saúde materna. A gente sabe, ouve muito falar dos índices de mortalidade materna. Então, no pré-natal, a gente vai tentar ao máximo reduzir esses índices, né? Então, no pré-natal, a gente vai ter as classificações de risco, já para, se essa mulher tiver algum risco, ela ser encaminhada para um pré-natal de alto risco, certo? Então, em 2011 também a gente tem um marco muito importante na sistematização da assistência obstétrica e neonatal, né, que é quando nós temos o surgimento da rede cegonha. A rede cegonha, ela é uma rede que assegura o direito ao planejamento reprodutivo, né, e a atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério. Então, além disso, né, além de proteger a mãe, digamos assim, a rede cegonha ela também está diretamente ligada ao neonato, né, ao bebê. Então, ela assegura um direito, né, ao nascimento seguro, ao crescimento e ao desenvolvimento saudável das crianças, que é quando a gente fala de puericultura, certo? Além disso, no pré-natal, um dos objetivos é que a mãe ela saiba de todos os direitos que ela tem. E cabe a nós, profissionais, que vamos estar em contato direto com essas mulheres, informar elas sobre os seus direitos, né? Então, nós precisamos informar que ela tem direito à saúde,
tem direito social, tem o seu direito de proteção à maternidade e que o pai da criança também tem os seus direitos. Então, quando a gente está falando de direito à saúde, a gente pode pensar, né? A gente pode associar a mãe ter o direito de ter a sua carteirinha preenchida em toda consulta de pré-natal. É uma coisa simples? É, mas é muito importante, né? Ela precisa ter todas as informações necessárias no seu cartão de gestante. Além disso, ela tem o direito de ter um acompanhante tanto no pré-natal, quanto no parto, quanto no puerpério. Em todas as fases do parto, a mulher tem o direito de ter um acompanhante. E essa escolha de acompanhante é livre. Ela pode escolher quem ela quiser para ser o seu acompanhante, certo? Existem outros direitos também, que a gente chama de direitos sociais, que são aqueles direitos que estão mais ligados a prioridade em filas, prioridade de assento em transporte público. Os direitos de proteção à maternidade é quando a mulher trabalha, né, e ela tem uma consulta de pré-natal, ela pode faltar ao trabalho para ela tem essa liberdade, né, de faltar ao trabalho para estar na sua consulta de pré-natal, para estar realizando seus exames de ultrassom e tudo mais. E pouco falado, mas o pai também tem direito, né? O pai ele tem o direito de licença paternidade e também o pai ele tem o direito de participar do pré-natal e também de acompanhar ela em todas as fases do seu trabalho de parto e do puerpério, do pós-parto. O diagnóstico de gravidez, ele é feito, né, com base em dados clínicos e também com base em testes laboratoriais. Antes de se utilizar as ferramentas de determinação da gravidez, existem alguns sinais e sintomas que o profissional ele pode ir elencando ao seu diagnóstico no momento da consulta, que são os sinais que a gente chama de sinais de presunção, probabilidade e sinais de certeza, né? Certo? Os testes laboratoriais é aquele que a gente já conhece, né? Que é o beta-HCG. Quais são as principais queixas de gravidez, né? Dentre as principais queixas nós temos, né, o atraso menstrual, que é o mais comum, a fadiga e a mastalgia, que é a dor nas mamas, os vômitos matinais, os enjoos e o aumento da frequência urinária. Estou na minha consulta, a mulher realizou um teste de gravidez lá na unidade básica de saúde e deu positivo. O que fazer, né? O que eu vou fazer agora como profissional? Eu vou pegar e vou orientar ela sobre as consultas de pré-natal, sobre o acompanhamento, né, que ela vai ter. Essa mulher ela deve ser encorajada a não abandonar o pré-natal, seja informada sobre as consultas. Preenchi o cartão dela, né, com a sua identificação, com o hospital de referência para o parto. E a partir desse momento eu também posso repassar algumas orientações já para o parto. Além disso, durante a consulta, eu solicito o cartão de vacina dela. Se essa mulher perdeu o cartão, se essa mulher não tem o cartão, eu vou fazer o esquema vacinal completo dela, todinho, certo? Se ela não tá com o esquema, tá com o cartão lá, mas o esquema vacinal está incompleto, a gente vai completar esse esquema. E aí eu solicito também os exames de rotina, de acordo com o trimestre que ela esteja. Em toda consulta, a gente tem algumas condutas que são específicas, então é necessário a gente se atentar para elas. Como é o calendário de consultas do pré-natal? No mínimo, a gestante ela deve comparecer a 6 consultas de pré-natal. Essas consultas elas são intercaladas entre médico e enfermeiro. Então, até a 28ª semana, o acompanhamento dessa gestante ele é mensal. Então, de mês em mês, ela vai estar lá na UBS. E aí, se eu tô na consulta hoje, dia 18, assim que eu finalizar a consulta, eu já remarco ela. Eu já marco para ela retornar daqui a um mês. Da 28ª até a 36ª, o acompanhamento ele é quinzenal. E da 36ª até a 41ª, o acompanhamento é semanal. Vale lembrar
E é importante a gente informar isso em todas as gestantes, né? Para todas as gestantes, que não existe alta do pré-natal. Ela deve ser acompanhada em toda a sua gestação, durante todos os momentos da sua gestação, até o momento do parto, né? Para que ela possa chegar ao parto com segurança, ela precisa ter esse acompanhamento. Na minha consulta, na minha consulta de pré-natal, eu vou fazer também alguns cálculos. E essa é a parte mais chatinha, para quem não gosta de cálculo e para quem tem dificuldade com divisão. Pode ser que se embanane um pouco, mas vai dar certo, ok? A primeira coisa que eu vou fazer é a idade gestacional. Como é que eu calculo? Eu posso calcular de algumas formas. Se a data da última menstruação ela é conhecida, se a mulher sabe quando foi a última vez que desceu, eu posso somar os dias de amenorreia e dividir por 7, né? Que é a quantidade de dias que tem numa semana. Então, aqui a gente tem um exemplo. Digamos que a data da última menstruação dessa mulher foi dia 10 de janeiro de 2022. E a data da consulta dela foi dia 29 de 6 de 2022. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou contar os dias de amenorreia. Então, em janeiro, ela teve 21 dias de amenorreia. Por quê? Porque a data da menstruação dela foi dia 10. Então, ela passou, né, todo o restante de janeiro sem menstruar. Então, eu vou contar do dia 10 até o dia da consulta. Contei, deu 170. Então, eu vou dividir 170 por 7. Só que aí é onde está o pulo do gato, né? Porque essa divisão, ela não é aquela divisão que a gente faz, a gente aprende na escola, que a gente tem que dividir até o último restante que sobrar do outro. Assim, a gente não divide tudo. A gente divide até onde dá. A gente não coloca zero, a gente não coloca vírgula. Mas, gente, é só coisa boa. É a divisão mais simples que tem. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar 170 e dividir por 7. 17 dividido por 7 dá 2. Porque 2 vezes 7 dá 14. 14 dividido por 7 resta 3. Ainda tem um zero para descer, então eu desço esse zero e fica 30. 30 dividido por 7 vai dar 4, porque 4 vezes 7 dá 28. Se eu colocar 5 vezes 7, vai passar, não tem como. Então, eu coloco 4 vezes 7, 28. 28 menos 30 sobra 2. Aqui eu paro, porque eu não tenho mais número para descer. E aí, o meu quociente vai dar o número de semanas e o meu resto vai dar o número de dias. Vejam que bênção do Senhor. Vejam que bênção do Senhor. Não tem coisa melhor não, minha gente. É a divisão mais simples que eu já vi na minha vida. Outra forma, outro método da gente tá calculando a idade gestacional é pela altura de fundo de útero. A gente geralmente faz esse cálculo quando a mulher ela não sabe qual foi a data da última menstruação. A gente pode estar fazendo esse e a gente pode estar usando também alguns dias de referência. Mas aí eu trouxe a AFO para vocês verem como é que faz, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho uma fórmula para calcular. Eu vou fazer a medição da altura de fundo de útero dela e o valor que der lá em centímetros eu vou guardar esse valor. Eu vou aplicar ele na fórmula. Então, vejam aqui a fórmula. IG é igual a AFO vezes 8 dividido por 7. Então, considerando que a AFO dela deu 23 centímetros, eu só preciso substituir. Eu substituo o AFO pelo 23, multiplico por 8 e divido por 7. Que aí, fazendo toda aquela regrinha de divisão, né, vai dar 26 semanas e 2 dias. Na nossa consulta, a gente precisa calcular a data provável de parto, certo? E aí, a data provável de parto ela é calculada pela regra de Nigel, que é a que eu vou mostrar para vocês agora, essa daqui, ou pelo gestorama, certo?
A regra de Nigel, ela tem duas formas de ser calculada, porque ela vai depender do mês em que ocorreu o ADUM, certo? Então, quando eu tenho um ADUM que vai do mês de abril até dezembro, eu vou seguir essa regra que eu vou falar agora para vocês. Eu adiciono 7 dias ao dia e eu subtraio 3 meses ao mês e acrescento um ano ao ano, certo? Então, digamos que eu tenho um ANDUM dia 23/6/2021. Eu somo 7 ao dia, que fica 30, subtraio 3 ao mês, que fica 3, e acrescento um ano, que fica 2022 no caso, né? Quando eu tenho um ANDUM que vai de janeiro a março, o que é que eu faço? Eu acrescento o dia, 7 dias ao dia, e eu vou adicionar 9 meses ao mês e não acrescento nada ao ano. Então, se eu tenho um ANDUM dia 13/1/2022, eu somo 7, que dá dia 20, acrescento 9 meses, que dá mês 9, e deixo o ano do jeito que tá. Então, eu vou ter uma data provável de parto dia 20 de outubro de 2022, certo? Vamos falar um pouco agora sobre a manobra de Leopold, que é a palpação obstétrica, né? A palpação ela é realizada com a finalidade de avaliar como é que está a situação e a apresentação fetal. Então, nós vamos fazer a palpação para avaliar como é que está a relação útero-fetal, ok? E aí a gente vai procurar identificar os polo cefálico e o polo pélvico, e também o dorso fetal e o grau de encaixamento e o local de ausculta do foco máximo, né? O foco máximo de ausculta do batimento cardiofetal. E aí nós temos 4 tempos para fazer essa manobra, né? Primeiro a gente vai começar palpando o fundo de útero e aí a gente desce, né? Contorna aí o útero descendo e chega ao polo, né? Seja ele cefálico ou esteja ele pélvico. A gente faz essa palpação e retorna, certo? E aqui a gente tem as relações uterofetais, né? Onde a gente vai olhar a atitude, apresentação, situação e posição, ok? Então, a atitude, a gente vai estar falando de adaptação do bebê ao útero. Então, situação, estaremos falando de relação entre o eixo materno e o eixo fetal. A apresentação será a relação entre o polo fetal e o estreito superior da pelve materna. E posição é a relação do dorso fetal com os pontos de referência do abdômen materno. Essa atitude fetal, a gente vai estar observando ela aqui nessa imagem. Geralmente, ao final da gestação, o bebê ele assume essa posição fletida, né? E aí nós temos aqui a situação, que ela pode ser longitudinal, pode ser transversal ou córnica, ou pode ser oblíqua, né? Que ela está relacionada, né, pelo eixo fetal com o eixo materno. E temos também aqui a apresentação, né? Que ela pode ser cefálica, pélvica ou córmica, ok? Na gravidez, né, nós temos a suplementação, que é prescrita por nós, profissionais de enfermagem. No pré-natal, nós também podemos prescrever outros medicamentos de acordo, né, com o Ministério da Saúde. Dentre esses medicamentos está a suplementação. Se você quer saber mais quais são esses medicamentos que nós podemos prescrever no pré-natal, aí no final dessa semana você adquire a apostila da gata, ok? Beijo! Mas a suplementação essencial na gravidez, né? É o ácido fólico, que ele é indicado para a prevenção de defeitos no tubo neural e alterações na divisão celular, especialmente. E aí, qual é o aprazamento dessa medicação? É um comprimido de 5 mg via oral, certo? Um comprimido por dia. O sulfato ferroso,
ele é um suplemento também extremamente necessário na gestação. E ele é indicado para o tratamento e para a profilaxia de anemia e prevenção do nascimento pré-termo. E aí, o aprasamento dele vai ser 40 mg de ferro elementar por dia. Pode acontecer que durante a gestação, a gestante ela tenha um quadro de anemia, leve ou moderada. O que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar a dosagem de ferro, certo? Então, ao invés de ser 40 mg de ferro, a gente vai colocar 200 mg de ferro. E a gente pode aprazar da seguinte forma: 2 comprimidos antes do café da manhã, 2 comprimidos antes do almoço e 1 comprimido antes da janta, certo? 40 vezes 5, 200 mg de ferro. Então, meu povo, de pré-natal é isto, certo? Nossa próxima aula vai ser sobre parto e puerpério, ok? E depois teremos a parte de amamentação. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, certo? Vai estar aqui o link na descrição desse vídeo. E também não se esqueça de enviar esse vídeo para um amigo seu, para que ele possa assistir também e ficar por dentro aí de todos os babados do pré-natal. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo tenha sido útil para você e até amanhã. Cheiro!